Deixa eu me apresentar. Eu sou Emerson Natividade, sou dirigente do Grupo Amor e Caridade desde 2009. Trabalhamos com apometria aqui em São Paulo. Trabalhávamos presencial na região da Barra Funda e agora trabalhamos online desde o período da pandemia. Sou ator, sou arte educador, dramaturgo, escritor, jornalista, terapeuta. E hoje vamos conversar sobre espiritismo, transição planetária, espiritualidade. Antes, vamos entrando em conexão com o plano espiritual, fechando os nossos olhos, nos tranquilizando, serenando os nossos pensamentos, sentindo o nosso coração, com muito amor e muito carinho, respirando profundamente. Mais uma vez, mais uma vez. Sentindo a presença do nosso anjo da guarda, do nosso mentor individual, da nossa família espiritual que está sempre conosco, saudando toda a espiritualidade superior, os mentores espirituais, os mestres ascensionados, os pretos velhos, os índios, os caboclos, Ricardo e seus cruzados, fazendo a proteção da parte externa do ambiente, as equipes socorristas responsáveis pelos bolsões, envolvendo os irmãos e levando aos locais necessários, de acordo com a necessidade e a vibração de cada um, saudando as fraternidades do espaço, em especial a fraternidade dos humildes, Dr. Bezerra de Menezes, fraternidade da Cruz e do Triângulo de Ramatiz e fraternidade dos discípulos de Jesus de Edgar. As demais fraternidades saudamos com a prece. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amparados pelas fraternidades, seguimos com Ismael, o anjo tutelar das terras brasileiras. Ismael nos leva até Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, e essa mãe amorosa nos leva até o nosso irmão, nossa referência, nosso mestre Jesus Cristo. E com Jesus caminhamos até o Criador, Deus nosso Pai. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Graças. Respirando lentamente, abrimos os olhos, sentindo o nosso coração. Tem um canal no YouTube, onde se chama Emerson Atividade, tem a fotinha com o triângulo, né, da Fraternidade do Triângulo de Ramatiz. Então, eu falo sobre vários assuntos, dentre eles falo muito sobre espiritismo, transição planetária e espiritualidade. Bem, sabemos, enquanto espíritas, que o espiritismo iniciou não quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, mas sim quando Jesus Cristo nos trouxe a boa nova. E o princípio dessa boa nova é amar o próximo como a si mesmo e não faça para o seu próximo aquilo que não gostaria que fizesse para você. Dentro desse processo, né, o, a doutrina dos espíritos, através dos espíritos, vem resgatar aquilo que se perdeu, ou que foi desvirtuado, né, dentro desse processo crístico, desde que Jesus foi crucificado e nos foi passado os ensinamentos. Então, os espíritos vêm nos trazer realidades que ficaram obscuras diante daquele período. E é importante a gente entender isso, enfatizar isso, né? Esse resgate do cristianismo primitivo, ou seja, o cristianismo que se perdeu no decorrer dos tempos
por interesse político, interesse social, interesse de vários vieses, né? Interesse religioso da época, né? E a gente vê como as sociedades foram moldadas nesses princípios. Muitas das vezes as pessoas falam dos princípios de Jesus sem conhecer. Muitas vezes as pessoas esquecem a essência desse princípio, que é a humanidade e não a desumanidade. Kardec codificou o Espiritismo, nos trouxe o Livro dos Espíritos como primeira obra, e um livro maravilhoso, onde tem a primeira pergunta que nos diz, ou tem a primeira pergunta, porque é um livro de pergunta e resposta, e a primeira pergunta é: que é Deus? Né? E lá se explica que Deus é uma energia quintessenciada, ou seja, uma energia na qual nós não temos noção e nem ideia do que seja isso. Mas nós entendemos que é uma energia, não é um corpo como o nosso que foi emprestado à medida que nós vamos planejando a nossa encarnação e vamos andando nessa roda de samsara, porque quando nós não resolvemos os nossos problemas, nós voltamos à matéria, encarnamos e ali objetivamos, enquanto espíritos, os nossos propósitos para tentar resolver, né? Se eu preciso trabalhar o orgulho, eu vou ser colocado em locais onde esse orgulho seja testado. Se eu tenho que trabalhar o egoísmo, eu vou ser colocado em lugares onde o egoísmo vai ser testado. Se eu tenho que trabalhar a caridade, a humildade, eu também vou ser colocado nesses lugares. Então, tudo de acordo com o processo e o propósito que nós, enquanto espírito, nos colocamos à disposição para trabalhar, né? E dentro dessa premissa, o Livro dos Espíritos ele nos traz muitas perguntas nas quais nós sempre nos perguntamos a vida toda: o que é Deus, o que é alma, o que é espírito? E as leis universais, lei da adoração, lei da destruição, lei do trabalho, lei de causa e efeito, de ação e reação, e outras leis universais. E o que é importante a gente perceber que sempre a gente está sempre ali conectado dentro da nossa condição de terceira dimensão, de ainda seres em aprendizagem, ainda bebês dentro esse conhecimento espiritual, nós ainda estamos praticando a destruição. Né? E ainda a destruição está servindo de forma necessária para que nós possamos nos reagrupar, nos juntar e reconstruir. Né? É aí a lei da reconstrução. Não é? Então, o que simboliza a lei da destruição? As guerras. Né? É o que mais se tem, né, dentro desses períodos, né, que nós vivemos e vivenciamos, né? E que é a guerra da Ucrânia com a Rússia, guerras na África, que nem notícia nós temos em relação a essas guerras, mas sempre tem guerras lá, como tem muitas no Oriente Médio, e muitas das vezes chegam a informação de guerras no Oriente Médio quando os Estados Unidos ou algum país europeu está em disputa. No caso, os Estados Unidos está guerreando juntamente com Israel, com o Irã, a Palestina, o Líbano, uh, os Emirados Árabes, né? Então, a gente percebe que a guerra ainda é um instrumento de evolução, né? Ainda se sente a necessidade do ser na matéria, do espírito na matéria, de brigar, de lutar, de matar, né? E é importante nós nos reajustarmos nesse princípio, entender esses vieses. Entender também
que muitas vezes, dentro desse processo que nós estamos vivendo de transição planetária, o fanatismo está em voga, né? E nós não devemos ser fanáticos. Quem detém o conhecimento não é fanático. Sabe a diferença entre fanatismo e defender uma posição de forma cordial. Porque quem entende o processo não quer colocar sua ideia para o outro de qualquer forma, né? Dizendo que tem razão, né? Quando a gente quer mostrar que temos razão, a gente acaba perdendo a razão. Nós temos que sim mostrar a nossa forma de ser, de pensar, o nosso conhecimento adquirido. Mas quando entra na disputa, se perde muita força e se perde a qualidade daquilo que nós estamos defendendo. Então é importante nós termos a essência da palavra do Mestre. Respeitar todos os nossos irmãos. Não julgais para não ser julgados. Se o meu irmão ele é judeu, se ele é palestino, se ele pratica o budismo, o taoísmo, o confucionismo, se ele pratica o xamanismo, a umbanda, o candomblé, o islamismo, devemos respeitar o nosso irmão. Se nós temos curiosidade, que possamos ir a esses lugares e entender esse processo. O Espiritismo não nos acorrenta e também não nos diz que não devemos ir ou fazer. O Espiritismo, segundo Kardec, não tem amarras, não tem dogmas e não tem rituais. Quem ritualiza, quem dogmatiza o Espiritismo é o homem. Às vezes, esse homem vem de outra filosofia religiosa que é assim. Temos que lembrar que Kardec, quando nos trouxe espiritismo, ele nos trouxe filosofia e ciência. Mas a religiosidade, ela veio quando o espiritismo chegou ao Brasil e hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo. Mas a religiosidade, ela se transformou aqui. Isso é importante salientar. Sabemos da questão espiritual do espiritismo, que vai além da religiosidade, porque quando nós colocamos religiosidade, nós sectarizamos, nós colocamos em grupo. Quando nós falamos espiritualidade, nós ampliamos esse conhecimento. Nós disseminamos ele, nós trocamos, não importa se o irmão ele é budista, taoísta, confucionista, islâmico, católico, protestante, umbandista, candomblessista, o importante é nós trocarmos conhecimento com esse irmão. Isso é espiritismo. Kardec nos traz muito conhecimento nos livros dos espíritos, dentro daquilo que nós temos de curiosidade em relação aos espíritos e o que rege essas leis universais. E aí a gente vai para a segunda obra, que é o livro dos médiuns, onde fala dos fenômenos mediúnicos, onde fala principalmente da nossa intuição, algo genuíno, algo que nós devemos cuidar e respeitar profundamente. Kardec fala de vários fenômenos dentro da mediunidade. Fenômenos como o desdobramento, como o sonambulismo, que são fenômenos muitas vezes que nós presenciamos ou vemos algum parente ou alguém que nós conhecemos vivenciar no seu ambiente de lar, na sua casa, né? Diferente de um centro espírita professar as mediunidades de psicografia, pictografia ou visão,
ou sentir, que possamos perceber que Kardec deu o pontapé inicial, né? E a continuidade foi dada por Bezerra de Menezes, Chico Xavier, deu grande contribuição ao espiritismo e a essa continuidade, assim como Madame Modesto Cravo, assim como Divaldo Pereira Franco e outros, né? Eurípides Barçanufo. Mas lá na França, quando Kardec nos trouxe o espiritismo, tivemos outros também que nos deram contribuição, né? Leon Denis foi um deles. Tivemos outros, só citando alguns para que a gente possa se situar dentro da pluralidade que é o espiritismo, da importância dessa filosofia. Vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra, que é uma obra muito mais próxima da Bíblia que nós conhecemos, da Bíblia Sagrada, né? Porque de alguma forma tinha que se dialogar com a Bíblia. Bíblia que foi feita por Constantino de Constantinopla, né? Que era o imperador da época, o imperador romano, né? E a gente está percebendo que muitas coisas estão acontecendo no mundo, né? Estão achando papiros que foram escondidos. A gente sabe que muitos foram queimados dentro desse processo de, do cristianismo, né? Do catolicismo. Muitos papiros, muitas bibliotecas foram queimadas, né? Mas teve alguns que foram escondidos e estão sendo achados aí. E muitos desses papiros trazem conhecimentos importantes, né? De que, por exemplo, tinha reencarnação na Bíblia, talvez com outro nome, mas se tinha lá o viés da reencarnação na Bíblia, e foi tirada pelo imperador Justiniano, que era um imperador bizantino que veio posteriormente a o Constantino. Então, são coisas que nós temos que estar abertos, e o Espiritismo ele nos traz essas prerrogativas. Se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é revolucionário nele é entender que aquilo que Jesus nos trouxe, Sócrates e Platão já falavam. Está no início do Evangelho. Percebem? Tem o céu e o inferno, onde Kardec, para mim, é uma das principais, se não a principal obra de Kardec, se a gente olhar pela questão religiosa, principalmente, né, quando se fala de pecado, de fanatismo religioso, Céu e Inferno de Kardec desmistifica o que é céu e o que é inferno, onde ele coloca céu e inferno de forma psicológica. Não existe céu e nem inferno. O que existe são estados onde a sua consciência é consciencial, onde a sua consciência está. Se você está atribulado, perturbado, preocupado, deixando os problemas te consumirem, você está no inferno. Se você está leve, suave, meditativo, constante, pleno, você está no céu. E a gente sabe que quando a gente se despedir desse corpo físico, a gente vai passar pelo umbral, que é uma região, né? É uma região densa, independente da nossa elevação ou da nossa falta de elevação fluídica ou vibracional. Nós vamos passar pelo umbral como um estágio, seja um umbral grosso, como muitos dizem, um pouco mais denso, seja um umbral médio, que é como aqueles conflitos que quem não se lembra da novela Viagem, do personagem Alexandre, né, que se consumiu através das drogas, estava ali naquele processo, né? Ali é considerado um umbral médio, né? Ou flertando com um umbral grosso, mas ainda é um umbral médio, né? Ou um umbral leve, que seria as colônias espirituais em nosso lar, né? E outras colônias que nós temos contato direto, principalmente quando nós estamos trabalhando mediunicamente, seja
no campo da apometria ou no campo mediúnico natural que cada centro espírita trabalha hoje. E tem a Gênese, que fala sobre a Terra, fala sobre o início dos processos geológicos da Terra, né? Então, basicamente, dando um panorama das principais obras de Kardec, o Pentateuco, né? Tem a Revista Espírita, que nos traz ainda é, questões bem interessantes, principalmente, né, sobre Júpiter, né? Quando o Zoroastro, né, é, é, ali é colocado em voga como um, um cara que veio de Júpiter, né? Trouxe aqui o zoroastrismo, né? Que foi bem praticado antes do cristianismo, né? E hoje a gente pouco se fala, mas se a gente estudar, a gente vai ver a importância do Zoroastro dentro do processo, né? E de Júpiter, né? Ali dentro da Revista Espírita nos diz que é o planeta mais evoluído do sistema solar. Existem outros planetas, existem outros sistemas, mas o que a gente conhece é o sistema solar, né? Hoje a gente sabe que tem os arcturianos que fazem parte de outro sistema, né? A gente sabe de outros grupos de extraterrestres, né? E é importante essa entrevista na Revista Espírita falando sobre isso. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária, um momento onde muitas pessoas acordam às 3, 4 horas da manhã, sem saber o porquê estão acordando, né? A gente vive um momento onde se fala muito mal, principalmente depois de uma pandemia, onde nós deveríamos ser mais solidários ao outro. A gente vê as pessoas muito mais desumanas em relação ao outro, né? A gente percebe que as pessoas não respeitam umas às outras, condenam as outras pessoas. Quem somos nós para condenar fulano, ciclano, beltrano porque cometeu um crime, uma atrocidade? Se ele foi preso, vai pagar por aquilo. Tem que pagar por aquilo, de acordo com as leis dos homens, mas as leis divinas são outras. Então, nós temos que ter um entendimento de que aquele ser vai sair daquela prisão em algum momento e ele tem que continuar a vida dele. Nós temos que entender que nós erramos, pagamos pelo erro e depois seguimos em frente. Alguns cometem erros graves, outros erros mais a menos. Quem de nós vai classificar o que é mais pesado e o que é mais leve? Cabe a nós mesmo entender a importância da nossa evolução individual, porque isso não será cobrado em algum momento. Ao contrário do que nós ficarmos julgando o nosso irmão sobre determinada situação. Devemos entender que às vezes nós ficamos brigando por polaridades políticas, extrema direita, esquerda, direita, extrema esquerda. Eu sempre vou para o seguinte princípio: tudo que é extremo não é bom. Se Buda falou que nem 8 e nem 80, mas sim 40, ou seja, se eu tenho 35 ou 50, eu estou mais próximo do 40, eu estou mais próximo do quê? Do equilíbrio, da equanimidade. É um parâmetro para que nós entendamos que caminho seguir. Quando alguém agride um país, mata pessoas, mulheres, crianças, isso é desumano. Quem pratica desumanidade não está correspondendo às leis divinas, não está de acordo com as leis daquilo que Jesus nos trouxe. Amar o próximo como a si mesmo, não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse para nós. Então, se a gente olhar de uma forma cristalina para isso, fica simples a gente entender de que lado nós devemos estar.
Ah, porque fulano falou isso, fulano falou assim. E você, o que que você acha? Você lê, você estuda, você pesquisa. Todos nós devemos fazer isso para o bem de nós mesmos. E assim nós vamos melhorar, ou seja, contribuir para a melhora da nossa sociedade. Agora, se nós ficarmos criticando porque fulano criticou e nem sabemos o que está acontecendo, nós vamos estar reproduzindo algo, né? Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Que alguém cria algum diálogo e aquele diálogo já é distorcido já da terceira para a quarta pessoa. Imagine 1 milhão de pessoas falando sobre determinado assunto. Que distorções e que proporção isso não vai ter? Então, nós temos que olhar para a nossa responsabilidade. Jesus usava arma. Jesus dizia que era para matar o inimigo através da arma. Tem livros que falam sobre guerras, onde soldados estão guerreando, e ali se diz: você tem que se defender porque você está numa guerra por algum motivo. Mas não olhar para o seu inimigo com um olhar de inimigo, mas sim de adversário, e de que você não pode deixar quem te mate. E por isso você tem que se defender. Então, o pensamento, entende? É outro, é humano. Mas nós estamos numa guerra espiritual. Muitas vezes isso se traduz a uma guerra psicológica, se traduz a uma guerra intelectual, se traduz a uma guerra consciencial, uma guerra conosco mesmo. Não queira ter razão. Jesus não entrava na casa daqueles que não permitiam. E ele sabia quem permitia e quem não permitia. Ele nos deu exemplos que possamos segui-los na sua origem, na sua essência, com humanidade, respeito. É isso que devemos fazer. Devemos pensar muito bem nos processos sociais, na próxima eleição. Todos esses processos são importantíssimos para que a gente não possa reproduzir erros. Eleger alguém desumano, por exemplo. Muitas vezes nós debatemos sobre a segurança, mas esquecemos de debater sobre educação. Porque um ser educado, ele dificilmente vai ser violento. Agora, quando negligenciamos essa educação e deixamos para babá ou para terceiros educarem nossos filhos porque nós temos que trabalhar, isso também é uma desculpa. Nós temos que trabalhar, mas se nós temos um filho ou uma filha, nós temos a responsabilidade de educar. Não é a babá, não é o avô e nem a avó, e também não é a professora e nem o professor. O estágio da professora e do professor vem depois. É primordial que nós entendamos que a criança tem que ser educada dos 0 aos 7 anos. Os princípios principais terem que ser passados ali. Dos 7 aos 14, ele já vai estar na escola, já vai ter um outro adendo, professor e professora ali participando dessa educação. Mas já tem que ter algo que foi iniciado anteriormente. E nós estamos esquecendo disso. Então, nós devemos olhar realmente para aquilo que é necessário e importante para que nós possamos melhorar as nossas condições na Terra. E a transição planetária ela está aí, nos impulsionando. A gente está percebendo que tem
extraterrestres de várias dimensões aqui tentando ajudar a Terra nesse processo, mas também tem extraterrestres querendo atrapalhar. Então temos que ficar atentos, orar e vigiar o tempo todo, mas abrir a mente, entendendo quem são esses seres. Não ter medo, porque Jesus, ele respeitava o livre arbítrio de cada um. É por isso que naquele momento da crucificação, ele poderia, com o seu poder energético, a sua mediunidade, que seja, não ter sido crucificado. Mas ele seguiu um princípio. Ele curou quem merecia ser curado e não quem não merecia. Ele respeitou o livre arbítrio de todos. Que possamos entender isso. Que possamos resolver os nossos problemas e não delegar os nossos problemas. A reflexão é profunda, é consciencial, é espiritual. Daí a gente entende que uma ferramenta de uma filosofia que não é espírita pode nos ajudar sim. Um atendimento terapêutico, psicológico, psiquiátrico, dependendo, pode nos ajudar. Por que dependendo? Porque eu, sinceramente, não acredito em um atendimento psiquiátrico onde você demanda somente o remédio. Tem situações que é necessário, mas tem situações que a gente pode trabalhar com outras coisas. Ervas, condimentos naturais. Então eu entendo que aí sim é possível, porque a natureza, tudo está na natureza. O homem cansa de destruir a natureza, aliás, não cansa de destruir a natureza. Mas nós que já estamos despertos, temos que olhar para a natureza e preservar a natureza. Ela é que vai nos salvar dentro desse processo. Onde nós dialogamos com a quarta dimensão ao dormir ou ao transe, onde nós entendemos que na quarta dimensão não existe espaço-tempo, ou seja, não existe passado, presente nem futuro, é tudo aqui e agora. Para irmos para a quinta dimensão, então nós estamos nesse viés aí. E para irmos para a quinta dimensão, aquele ser que ainda quer guerrear não estará mais nesse planeta. Estará sendo convidado a ir para outro. Aqui é um planeta onde vai ter que as questões energéticas se afinarem para melhorar esse propósito. Esse propósito planetário. Por isso, muitas crianças, muitos espíritos superiores estão aí. E muitos desses espíritos superiores estão escolhendo o plano espiritual como encarnar. Por isso também a dificuldade de ter filho, quem quer ter. Porque muitos não vão se sujeitar a uma educação retrógrada dos pais. Tem que mudar, reciclar. Tudo evolui. Pode estacionar, mas evoluir jamais. Ah, mas a roda de Sansara, a gente vem, repete, não evoluiu, não. A gente está aqui evoluindo. Pode estacionar, mas a gente tem um propósito que é evoluir. Ter cuidado e respeito com o reino mineral, onde nascem as mônadas, as pedras, os cristais. Vegetal, né? Um animal, que aí tá, né? Mineral ali, primeiro estágio, primeira dimensão. Vegetal, dividido ali com o animal, segunda dimensão. Terceira dimensão tá ali do animal mais com instinto mais inteligente ao homem, né? Ao hominal. E agora vamos sair, vamos ampliar conhecimento, vamos para uma outra dimensão, vamos para uma outra fase. E já estamos dialogando com a quarta, e daqui a pouco vamos para a quinta, e quiçá
para a sexta, e que possamos não sofrer tanto internamente para começar a caminhar adiante. Nós caminhamos para frente. É importante, dentro desse processo de caminhar para frente, entender a transição planetária, entender esse processo de transição, entender é, os extraterrestres, essa movimentação, a espiritualidade, entender os trabalhos espirituais, a necessidade de você fazer algo por você. Consequentemente, isso que você vai fazer por você vai reverberar na sua família e reverberar no seu grupo social. E isso é extremamente importante, é por isso que nós estamos aqui. Despertando, desperta. Não dá mais para a gente ficar pensando ou com a mente naquilo que foi praticamente uma violência contra nós, né? Porque o erro, ele faz parte de nós. Nós não somos seres perfeitos, nós vamos errar, mas nós temos que levantar e continuar até acertar. E o que foi vendido para nós como pecado, como algo torpe, vil, né? Um desvio de caráter, no qual nós erramos, mas nem por isso nós desviamos o nosso caráter, a não ser situações essenciais. Hoje nós sabemos onde é a verdade, o caminho e a vida, e nós desviamos ou vendemos, né, o voto, o pai ou a mãe, por falta de caráter. Isso nós já temos consciência de saber pelo conhecimento que nós trazemos ao estudar o espiritismo e ao estudar a espiritualidade de uma forma geral. Independente de nós, além do espiritismo, estarmos na sinagoga, no terreiro, no centro, nos templos, na igreja, nós temos esse conhecimento. Então é importante que nós possamos despertar para aquilo que realmente nossa consciência tem que levar adiante. Se percebermos que tem muito mais maldade do que bondade, que nós trabalhemos. Orgulho que humildade, trabalhemos. Ódio que amor, trabalhemos. Possamos nos despojar, mas entendendo que nós não vamos chegar a ver a luz se nós não tratarmos com amor e carinho as nossas sombras, as nossas pedras, as nossas dificuldades. Possamos acolhê-la, trabalhar, melhorar e assim iluminar ainda mais aquilo que nos conecta com a espiritualidade maior. Sejamos humanos, sejamos verdadeiramente cristãos no sentido do Cristo planetário. Dentro desse sentido, tudo o que acontece no planeta Terra é cristão. Até mesmo o ateu. A espiritualidade, o Cristo planetário, Jesus, ou Sofia, como dizem os gnósticos, é quem governa esse planeta. E ele sabe tudo o que acontece nesse planeta. E se é permitido, por que é permitido? Nós temos que entender que muitas vezes aquele que não acredita em nada hoje foi violentado ou ultrajado no passado. E hoje questiona tudo por conta disso. Cada um tem a sua história. O importante é nós construirmos a nós, com responsabilidade, amor e fraternidade. O Espiritismo, através de Kardec, nos deu esse legado: filosofia, ciência. A espiritualidade veio depois, dentro desse processo, mas chegou no Brasil, se transformou em religiosidade por algum motivo. E esse motivo é importante também, que possamos abraçar isso, mas que essa religiosidade seja muito mais aberta do que aquilo que dizem relacionado à religiosidade.
possamos olhar para nós mesmos, falarmos aquilo que temos que falar, mas que não possamos impor nada a ninguém, porque Jesus não impunha nada a ninguém. Jesus não dizia se era de direita ou de esquerda, porque não existia esse termo na época. É verdade. Esse termo veio para o Brasil lá na França, né, na Revolução Francesa. É importante nós refletirmos sobre onde nós estamos nesse momento. O que nós queremos? Avançar ou continuar cometendo os mesmos erros? E se justificando, sem perceber que quanto mais nós nos justificamos, mais errado nós estamos. E possamos estar abertos ao aprendizado. Espiritismo, transição planetária e espiritualidade extremamente conectados nesse momento. Que a luz do Mestre Jesus possa envolver o coração de cada um de vocês. Teria muita coisa a falar sobre esse processo, mas acredito que é importante enfatizar o despertar interno de cada um. O que eu estou fazendo da minha vida? Aonde estou? Para onde vou? As 3 perguntas assim mais básicas e embrionárias para que a gente possa se situar e se conectar com o nosso propósito. Não criar nenhuma doença e nada que possa nos prejudicar. E se essa doença já está no nosso corpo físico, que nós possamos tratar, cuidá-la e aprender com ela. Porque não está ali por acaso. Nada é por acaso. Nós estamos numa lei, vivendo leis universais, dentre elas a lei de ação e de reação, de causa e efeito. Que possamos seguir os propósitos, entendendo que nada é eterno. A Roma antiga, antes da Roma, era o Egito, né? Inclusive foi demonizado, né? E que nós não caiamos nessa cilada da demonização ou de que tal etnia é inferior a outra etnia, porque isso não existe. A escravidão foi um percurso de muitos erros que nós possamos refletir profundamente e ir atrás da essência de tudo isso. Mas nenhuma dinastia ela é eterna. A Pérsia tinha o seu poder, hoje é o Irã, não tem mais. O Egito tinha o seu poder e hoje não tem mais. Roma, que ainda não era Itália, tinha o seu poder, hoje não tem mais. Os Estados Unidos vem sendo o centro econômico do mundo já há algum tempo, mas daqui a pouco não vai ser mais. Falam-se muito da China dentro desse processo, ou dos BRICS dentro desse processo. E isso faz parte da evolução também. E depois vão vir outros e outros, para que a gente possa aprender mais. Então a gente não deve ficar agarrado a uma ideia. Solta, abre a mente, abre o coração. Como posso ser útil? Como posso amar? Nós devemos amar
Devemos seguir os nossos princípios, nosso entendimento, devemos respeitar as diferenças, porque é com elas que nós crescemos. Por mais que nós possamos até refletir e dizer assim, não, isso não dialoga comigo, mas eu refleti, isso me trouxe conhecimento. O quanto é importante nós estarmos alinhados nesse caminho. É isso que eu deixo de reflexão. Desperte. Desperte para a essência daquilo que nós somos. Consciencialmente. Amor, fraternidade, alegria, bondade em essência, humanidade. É assim, eu convido a todos a fechar os olhos, se tranquilizarem, serenar os pensamentos, sentir o coração, respirar, respirar. Vamos encerrando esse encontro neste momento, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade. Amor, amor, amor. Sinta você, sinta o seu ser, sinta o seu coração, sinta o seu corpo, sinta a sua mente. Paz, tranquilidade e muito amor, muito azul. Gratidão.